Ele é formado em Direito pelas Faculdades Metropolitanas Unidas, turma de 73. Ingressou na magistratura como juiz substituto da 2ª Circunscrição Judiciária em São Bernardo do Campo. Passou pelas comarcas de Piracaia, Poá, Guarulhos e São Paulo. Foi juiz do antigo 1º Tribunal de Alçada Civil em 94, depois removido para o 2º Tribunal de Alçada Civil. Arena Livre tem a honra de receber o desembargador Eros Picelli, vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo. Vamos falar sobre o acesso à justiça e sobre os planos do Tribunal de Justiça para cumprir as metas do CNJ e dar mais celeridade na prestação jurisdicional. Conosco na bancada o deputado José Bittencourt, do PSD, e em participação previamente gravada o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL, e o deputado Fernando Capês, do PSDB. Muito obrigado por aceitar o convite do Arena Livre de vir até a TV Assembleia, desembargador. Eu queria que o senhor falasse um pouco do acesso das pessoas à justiça. Muito se fala das demandas que estão postas. As pessoas estão demandando cada vez mais. Eu até lembro, quem esteve aqui nessa mesma arena, o presidente do tribunal, José Renato Nalini, e na oportunidade ele citou que fazer justiça é reduzir a carga de infelicidade que recai sobre as criaturas. Como é que o senhor vê a questão do acesso, do direito das pessoas à justiça e, principalmente, como se faz justiça e de maneira célere, de uma maneira que contemple as partes e que se faça, literalmente, justiça? Muito bem-vindo. Muito obrigado. O prazer é meu. Na verdade, o que o presidente Nalini falou é o que nós temos como princípio, realmente. A verdade é que, a partir de 1988, com a Constituição, houve uma abertura de direitos. Alguns até julgam em demasia. Eu não penso assim, não. Eu acredito que a população ficou mais informada sobre os seus direitos. Além disso, nós também temos a informática. Quer dizer, no aspecto assim de acesso, iPhone, computador, Wi-Fi. Quer dizer, então, tudo isso propicia um maior conhecimento por parte da população dos seus direitos. De certa forma, eu me acredito, o porquê, o motivo do número de processos. Mas, na verdade, nós constatamos também que esse amplo acesso, ela também dá um outro diagnóstico sobre o problema da sociedade, que é, na verdade, uma sociedade que não consegue solucionar os próprios conflitos. Sim, aí recorrem à justiça. Exatamente. E critica-se a justiça, é tardia, é lenta, mas em contrapartida, a própria sociedade não consegue solucionar os seus próprios conflitos e se socorre do Poder Judiciário. Então, sim, o excesso de demandas está, então, eu acho que nesse binômio mesmo. Sim. No aspecto da amplitude, da maior conhecimento dos direitos que a Constituição de 88 propiciou ao Brasil, aos brasileiros, e, ao mesmo tempo, a necessidade de um socorro para um agente externo, que, no caso, é o Estado juiz. Quer dizer, o socorro da população que não consegue solucionar. Como solucionar isso? É difícil, porque nós estamos observando um número cada vez maior de litígios, de processos. É bem verdade que nós temos os grandes demandantes, quer dizer, ou demandistas, que são, nós podemos localizar em alguns grupos exatamente um excesso de processos. Mas, de uma maneira geral, o povo, em geral, ele está realmente procurando o judiciário e, em razão disso, a sobrecarga. Como solucionar? Eu creio que nós temos realmente a conciliação. Sim. Ao longo da nossa conversa, você vai falar ponto a ponto os caminhos, as portas, né? O deputado José Bittencourt, do PSD, vai participar conosco. Aliás, deputado e professor de Direito Constitucional, não é, deputado? Exato. O senhor não vê como impossível, como difícil, sim, a questão de mais celeridade para a justiça, não é, deputado? Olha, primeiro é bom que se diga que o acesso à justiça é um direito fundamental, não é? Isso foi, como bem colocou o doutor Eros, que, aliás, parabenizamos o doutor Eros pela sua disposição em estar sempre debatendo temas importantes para
o fortalecimento do judiciário aqui no estado de São Paulo e fora dele, que é um dos pilares que dá sustentação ao Estado, não é? O poder judiciário. Nós defendemos, como você sempre tem visto aqui nesta casa, o fortalecimento, a autonomia, a altivez do poder judiciário. Paralelamente, o poder executivo e o poder legislativo. Precisa essas instituições estarem fortes para que cumpra o seu papel constitucional, não é? Então, não há como impedir que o cidadão tenha acesso à justiça, que isso é um direito sagrado, fundamental. Agora, é importante, no nosso entender, e eu me encaminho para fazer a indagação, doutor Eros, é importante fortalecer os mecanismos de solução de conflitos antes de chegar ao judiciário, quer dizer, antes de judicializá-los. Por exemplo, a questão da conciliação, não é? A questão da conciliação, isso é fundamental, não é? Eu sinto aqui, e é uma das nossas bandeiras, doutor Eros, aqui nesta casa, conversei com outros presidentes do TJ, eu estou aqui desde 2003, a inexistência da justiça de paz do nosso Estado. Ao lado do esforço que faz o CNJ, na recomendação que faz o TJ aqui em São Paulo, a Semana Nacional de Conciliação e outros meios para a solução de conflito, nós vemos em São Paulo ainda, a despeito de ter previsão constitucional, não só da Constituição Federal, mas da Constituição do Estado, a Justiça de Paz, que é um outro mecanismo de conciliação, não é, que falta ainda ser institucionalizada no nosso Estado. Diante disso, doutor Eros, quando se fala em excesso de demandas, o senhor bem pontuou, o grande demandante hoje é o Estado, não é? Então, o Estado, o senhor foi juiz, o senhor judicou na vara de execuções fiscais. Não, também, era a vara de fazenda do Estado. Vara de fazenda do Estado, melhor dizer. É mais amplo, desculpa. Né? Exatamente, é mais amplo. Então, o maior demandante é o próprio Estado. Agora, eu pergunto, o CNJ tem recomendado metas nessa relação de demandas e metas. O que é que São Paulo tem? São Paulo tem cumprido as metas do CNJ? Sim. Em relação à gestão, em relação aos servidores, etc. Na verdade, a função do CNJ primordial é exatamente isso. É estabelecer realmente as metas e o que ele faz depois de uma época, não vamos dizer mais unilateral. Antigamente o CNJ ele estabelecia unilateralmente as metas. Hoje, com o ministro Lewandowski, nós temos observado uma participação ativa dos juízes estaduais, federais, trabalhistas, militares, na feitura dessas metas. Isso é importante, porque nós mesmos nos responsabilizamos pelo que nós estamos prometendo. Nós cumprimos as metas? Sim, sim. É claro que não totalmente. Na integralidade. Na integralidade, mas houve uma melhora muito significativa com essa questão, por exemplo, de liquidarmos processos que entraram até 2006, até 2008, 2009. Então, isso foi muito importante para nós. Agora, como solucionar e qual é a proposta, a gestão realmente do Tribunal de Justiça de São Paulo? Nós temos alguns caminhos que nós estamos trilhando. O básico é a informática. Não há mais sentido nós trabalharmos com processos físicos, com papel, porque o papel realmente ele é muito complicado, não é só questão do manuseio, disso, daquilo, não, é o custo mesmo, é o custo. Então nós estamos praticamente, o Tribunal de Justiça já está inteirinho digitalizado. Claro, convivemos ainda com processos físicos que não terminaram. Lógico. Não teria sentido também nós digitalizarmos o que já existia, porque o custo é altíssimo. É algo exorbitante. Mas além da informatização, nós temos alguns caminhos também. Nós precisamos a informatização no Tribunal de Justiça já integral. Em primeiro grau, praticamente em 2015, nós encerramos toda a informatização, quer dizer, todas as varas serão digitais, claro que convivemos aí num período com os físicos.
O crime, a parte criminal é um pouquinho mais problemática porque nós dependemos de inquéritos policiais. E os inquéritos precisariam ser, na origem, digitalizados, senão não teria sentido. Né? Então, o crime talvez demore um pouquinho mais, mas mesmo assim nós estamos com uma boa fase de projeto, piloto, fazendo isso. Então, a informatização é um. Olha, eu Por favor, tenho, deputado. Checado algumas ideias do doutor Eros. Por exemplo, ele defende, se eu tiver equivocado, me corrija, por gentileza, ele defende a formação de um quadro especial de juízes para o JEC, o Juizado Especial Civil. Não é? O senhor defende? Defendo. Seria a segunda alternativa que eu ia colocar. Ok. Porque... E a do doutor José Renato Nalini, ele ponderou muito. Eu sou muito apaixonado por essa ideia do home office. Sim. Não é? Isso daí Sim. É uma outra... produtividade. É uma outra ação que pode dar celeridade aos processos judiciais. Mas o juiz já não leva trabalho para casa? O senhor quer Não, eu institucionalizar estou a falando vara? de servidores. Sim. Estou falando de servidores. O juiz já faz. Eu estou falando de servidores. Faz né? isso. Poucos têm noção, o povo muitas vezes acha que o juiz trabalha da 1 às 5, né? Das 13 às 17. Não é verdade, é sábado, domingo, feriado, esse negócio todo. Mas eu ia falar isso, exatamente. Quer dizer, a informática, e estamos a todo vapor com a informática. A digitalização, nós trabalhamos eu já venho trabalhando com informática há vários anos já. Da própria vice-presidência, eu estou transformando tudo também informatizado. A parte administrativa, né? Sim. Se bem que também nós também temos infância, juventude, também nós julgamos isso na vice-presidência também. Menor infrator, adoção, guarda e tal. Então nós estamos transformando também. Mas a segunda parte, eu realmente, como o senhor acabou de colocar, eu acho que os juizados especiais realmente é uma fórmula fantástica de solução de conflitos. Porque, deixa eu tentar passar a ideia. Na justiça comum, a justiça tradicional, o que acontece? Nós temos um processo engessado, um processo que tem determinadas fórmulas que até o leigo não consegue entender. Mas por que isto? Porque a lei determina. Não é? Então, o processo comum, vamos dizer assim, não o juizado especial. Sim. O processo comum, ele é realmente engessado. Até o presidente Nalini fala várias vezes, ele repete, isso daí é uma verdade. Em alguns processos nós chegamos a 80 recursos. Quer dizer, dentro do mesmo Não é excesso processo. de demanda? É absurdo. Agora, o que fazer? No juizado especial é diferente. Porque no juizado especial o juiz é mais livre. O rito é outro. Rito é outro, totalmente. Não tem esse rito. É muito simplificado. É vamos dizer assim, um pedido inicial. Já marca-se uma audiência onde se concentram testemunhas e a própria defesa do réu, vamos dizer assim, do requerido. E nesta mesma audiência, nós já resolvemos de uma maneira informal. Eu, como juiz, num processo comum, para entender, deixar mais claro, eu não posso virar e falar assim, olha, o senhor deve fazer acordo porque o senhor vai perder. Porque se eu fizer isso no processo comum... Da ideia para julgamento, né? Eu sou suspeito. Exatamente, os advogados batem muito nisso. Não é daí. isso? É verdade. Aí você já não está julgando, você está fazendo o papel de mediador. Eu já estou pré-julgando. Agora, no juizado especial é possível isso. Sim. Porque nós não temos esse formalismo. O que acaba acontecendo? É o princípio da oralidade. Exato, oralidade. Eu fui juiz há muitos anos atrás do embrião do juizado especial, que são os juizados pequenas causas. Exatamente. Aquelas pequenas causas antigas. Isso. E eu tive a oportunidade de fazer exatamente isso. Não saía acordo, briga de vizinho, probleminhas simples que nós poderíamos resolver, mas que se transformasse aquilo num processo, ia durar 5 anos. Tanto é que antigamente chamava JIC. Exato. O Juizado Especial de Pequenas Causas, cíveis, hoje. Isso. Era juizado informal de conciliação. De conciliação. Sim. Mas nessa hora, eu tive esses casos interessantes. Eu falava para o pessoal, olha, veja bem, pelo que os dois estão relatando, o senhor está errado. Então, eu vou julgar a causa e o senhor vai perder. O senhor não acha melhor? Entenderam? Então, a fórmula do juizado especial é muito mais livre, por isso que eu acredito no futuro dela. Qual é o problema no Estado de São Paulo em relação aos juizados especiais?
que parece, então, se é a solução, por que vocês não implantam? Sim, Não sim. É fácil falar, é a solução, mas então por que vocês não fazem? O grande problema no estado de São Paulo é que tudo é gigantesco. A população é enorme. O quadro nosso, nós temos, eu acho que deve já ter esse dado, mas eu vou falar, nós temos quase 50 mil servidores no Tribunal de E Justiça. juízes em torno de 2 mil, 2.300. pouquinho menos de 2 mil de primeiro grau. Primeiro grau. 360 E desembargadores. 360 desembargadores. Fora isso, no juizado especial, olha como é que nós não temos ainda a estrutura e seria difícil. Nós temos 57 juízes que são exclusivamente de juizado especial. Num total de juizados especiais de mais ou menos 680 juízes. Quer dizer, apenas 10% nós conseguimos criar cargo de juiz de juizado especial. Aí vocês vão falar, bom, mas e os resto, outros? Os outros acumulam. E isso esbarra também numa questão orçamentária. Bom, né? falar em Exato, orçamento dinheiro, aqui, essa Casa de Leis é que vota o orçamento do Estado, estimado para o ano que vem, 204 bilhões. Aliás, eu passo para o senhor uma reclamação do deputado Carlos Gianazzi do PSOL, esteve na tribuna e falou, olha, o Tribunal de Justiça envia para o planejamento uma proposta de 13 bilhões, 14 bilhões, o próprio governo, o executivo, se incumbe de cortá-la para 10 e depois os deputados precisam emendá-la. Como é que o senhor vê essa questão de ingerência do Poder Executivo nas contas, no orçamento do Poder Judiciário? Olha, parece atávico o problema, porque nós temos esse problema, Todos os eu anos. acho que sempre, desde que, acho que houve a criação da justiça no Brasil, porque nós não temos autonomia. A autonomia financeira que a Constituição menciona, e o senhor sabe muito bem o que eu estou falando no aspecto constitucional, é uma autonomia de papel. É isso mesmo. É uma autonomia de papel. É quase que fictícia. É fictícia, porque nós não... Para eu ter autonomia, ou para um poder ter autonomia, ele precisa ter arrecadação. Basta. É uma coisa simples. Para eu poder ter o orçamento próprio, eu preciso arrecadar. Só que o Poder Judiciário, assim como o Legislativo também não, o Poder Judiciário, ele não é o poder tributante, só o Executivo é. Então, o que acaba acontecendo? De qualquer maneira, o Judiciário, cuja autonomia financeira é proclamada 4 ventos, ele não a possui e é obrigado a se socorrer do Executivo, que detém a chave do Tesouro. Agora, doutor Eros, no meu entender, uma incoerência. As universidades aqui do Estado têm autonomia financeira. 9,57%. 9,57% sobre as receitas líquidas do Estado. Mais 1% da FAPESP a título de pesquisa. Evidentemente. E agora, como pode um negócio desse? Nós estamos atrasados. Tem estados da federação que têm autonomia absoluta, com percentual estabelecido sobre o orçamento. Nós deveríamos encampar essa discussão aqui na casa. E também que o governo se sensibilizasse, se estabelecesse um percentual sobre a receita do Estado, o tribunal, em cima deste percentual, iria trabalhar com as suas demandas, para não ficar todo ano com o pires na mão atrás do Executivo. Ou do Legislativo no tocante à emenda. Sim, ou do Legislativo no tocante... aliás, o Executivo fica amarrado, o Legislativo fica amarrado. Duplamente. Duplamente amarrado. Ele só tem voz, o Executivo, o Legislativo. Não é? Ele só parla. Ele só parla. Nós só falamos aqui porque a decisão deságua ou ultima com o Executivo. Então, é realmente algo que nós deveríamos... O deputado Rodolfo Costa Silva, quando foi deputado aqui nesta casa, encampou essa bandeira. E a maioria dos deputados aqui é sensível a essa questão. Não tomam uma medida, doutor Eros, porque o Executivo não dá sinal verde. Esbarra. Há uma outra saída, Sim. Ao invés de um percentual. Porque o percentual, nós corremos o risco de engessar também. Então, se nós há esse perigo de engessar, por exemplo, investimentos do Judiciário, informática. Agora, nós temos uma outra saída que o Rio de Janeiro já conseguiu. As custas. São as custas. As custas. As custas, porque, A Justiça na verdade, arrecada, a Justiça trabalha. Quem paga custas no Poder Judiciário é aquela pessoa que Sim, que pode. não é hipossuficiente, Isso, que nós exato. chamamos. Quer dizer, não possui
condições financeiras para arrecadar. E isso não são custas baratas. Quem sabe o que eu estou falando, Sim, quem sim. já litigou, sabe o que eu estou falando. Quer dizer, são custas bem pesadas, vamos dizer assim, expressivas. Por que não hoje as custas vão diretamente para o Tesouro do Estado, vão para o Executivo. Isso. Né? Isso deveria, nós tentamos há uns anos atrás, e o Supremo, pela forma como nós fizemos, é que o Supremo não concordou. Nós fizemos por ato administrativo. Sim. E Na época do Dr. precisaríamos de lei. Celso ou não? Foi na época... Ou do Elias Tâmbara? Tâmbara. Do Dr. Elias. Foi doutor Tâmbara, isso. Foi nessa época. Mas há outros estados que conseguiram e convivem muito bem com o Executivo. Depende de medida legislativa? Depende. Tá. E o projeto, tem o projeto pronto lá no Tribunal? Judiciário? No Poder Judiciário? Fazemos em 2 minutos. Seria bom, doutor Eros, olha aí, levantar essa questão com o doutor Renato. Sim. Evidentemente passa lá pelo Pleno, não é isso? Pelo o órgão especial, melhor dizendo. É que, na verdade, vai sempre ter que contar com... Mas aí, disso, pelo né? menos, o fato político surge aqui gerador, na casa, né? Gera o debate aqui nesta casa. Boa ideia, doutor Eros, para a gente se debruçar aqui no parlamento, né? No parlamento. A dificuldade hoje, inclusive, até para a construção e melhoria dos fóruns, a acessibilidade é uma dificuldade muito grande da justiça. Nós não né? temos, na verdade, uma parcela para investimentos. Sim. Tanto é que a Secretaria da Justiça é que constrói os fóruns. Nós não construímos. Olha, não precisa ir muito longe. Vamos dizer uma coisa bem simples. Nós temos vários fóruns criados, várias varas distritais, regionais, criadas, e nós não temos condições. Tanto é que nós partimos por um projeto da parte da Corregedoria, do doutor desembargador Hamilton Akel, e junto também nós todos, mas a ideia foi do corregedor e do presidente de lançarmos posto avançado. Sim. Um ponto avançado em algumas comarcas não, alguns municípios que não têm estrutura para abrigarem uma comarca, vamos dizer assim, varas e tal. Então, com esse posto avançado, nós já conseguimos chegar até esse pessoal sem custo, porque nós pedimos que o próprio município nos forneça, o próprio prefeito forneça um lugar, a estrutura, não é? Dê a estrutura. Mas não é uma dependência de Sempre. outro executivo, de outro ente federativo. Agora, que é a prefeitura. Mas tem um aspecto, o judiciário, ele não existe sozinho. Ele faz parte da sociedade. Então, um ponto que nós temos batido sempre é que a sociedade precisa participar do judiciário. Porque é uma situação simplista e cômoda a sociedade olhar e falar assim, juízes, vocês resolvam os nossos problemas. Não é bem assim. É isso mesmo. Porque eu acho que a sociedade Aliás, também precisa partir para a colaboração, para a parceria. Mas a justiça, para funcionar, não tem que estar próxima do cidadão. Eu lembro debates antigos, a gente tem visto aqui no acervo histórico da Casa, deputado, lá no começo do século passado, para a criação de comarcas. Muitas vezes o cidadão tinha que se deslocar 100, 200 quilômetros para chegar. Mas hoje está bem melhor, hein? Pois é, hoje já está muito melhor. Mas eu digo, há essa luta para que a justiça fique próxima do cidadão. Hoje o Estado de São Paulo, ele está bem coberto. Falar em justiça próxima do cidadão, doutor Eros, Jorge, telespectadores, e ainda pensando na questão da conciliação, não é isso? Na solução de conflitos, antes de desaguar no judiciário. Aliás, o judiciário, diz a legislação, que é um poder inerte. Ele age, ele reage a uma provocação. Ele precisa ser provocado. Precisa ser provocado. O que é que o senhor pode falar para os nossos telespectadores, doutor Eros, sobre o juizado especial de conciliação, mas móvel? Qual a estrutura que o tribunal tem dado para essa finalidade? Fora a semana do CNJ. Fora a semana do CNJ, que a conciliação móvel, né? Quer dizer, o projeto... Agora, também precisa ser dito que nós temos uma conciliação permanente. Sim. Em primeiro grau e segundo grau. Isso mesmo. Dentro na estrutura nossa em São Paulo, nós temos uma conciliação permanente. Quer dizer, a qualquer momento, qualquer processo, a parte pode solicitar e
é possível. Aliás, o percentual de solução, ou melhor, de acordo em segundo grau é alto, É né? alto. É alto, Jorge. Eu estava alto. olhando um dia desse, antes mesmo no âmbito recursal, antes de pautar o processo para julgamento, convoca-se as partes, através da imprensa, se tem interesse em solucionar o conflito, né, doutor Eros? Vou fazer um parênteses. Sim. Nós tentamos, bancos, por exemplo, Sim. nós tentamos sensibilizar. Muitas vezes Sim, nós temos no âmbito Bancos, direito- empresas de telefonia, que tem No muita âmbito do direito reclamação, né, privado, da parte do consumidor, que é a parte próprio- pequena, a parte Exatamente, menor, vamos dizer assim. exatamente. E os grandes conglomerados do outro lado, aqueles que faturam bilhões em trimestres, deputado. Porque o presidente da seção de direito privado, o desembargador Arthur Marques, ele tem tentado, mas é difícil. Mas deixa eu só colocar um aspecto. Eu falei de informática, falei do juizado especial e a questão também da conciliação. Sim. Não é? Agora, a conciliação, nós temos uma estrutura hoje de 111, se não me falha a memória, 105 ou 111 SEJUSC, que são centros de justiça e de cidadania. O que significa o doutor Neves isso? Amorim, que Isso, Zé Roberto Neves Amorim, que é o desembargador que cuida, que ele é o dessa coordenador questão. a nível de São Paulo. Então, esse SEJUSC, ele funciona mesmo no aspecto pré-processual, não é? Ou a qualquer momento também. Então, incentivar isso também. Só não falamos da arbitragem, que também é uma maneira para isso é um outro desafogar. instrumento, Jorge. Sim, mas É um aí outro são instrumento. especialistas. Agora, eu queria que são o doutor escritórios. Eros Sim. falasse um pouco mais sobre o SEJUS aí. SEJUSC. Isso. Que é fundamental. Sabe por quê? Até mesmo, eu vou citar um dado aqui, as igrejas, com seus templos ociosos, e às vezes tem anexos administrativos, porque a igreja é local de paz, por natureza. E tem os templos, na maioria das vezes, ociosos, e anexos ali, prédios ao lado. Poderia oferecer para o Tribunal de Justiça essa estrutura, de repente uma casa lá para estabelecimento de um SEJUSC. Não é, doutor Eros? O que é que você acha da ideia? Todo SEJUSC é bem aceito. Nós realmente não temos nenhuma partido de se é templo religioso, ou se é clube de futebol, ou se é faculdade, não. Tudo para nós. O que nós queremos, na verdade, é um atendimento. Nós somos prestadores de serviço. Isso aí é que o juiz o moderno, o juiz atual, ele consegue entender. Nós prestamos serviço para a sociedade, para pacificação de conflitos, porque uma sociedade em conflito, ela gera inúmeras outras consequências, até mesmo em termos econômicos, né? O deputado José Bittencourt vai deixar sua saudação, ele vai precisar se ausentar nesse programa. Deputado. Eu lamento, nós temos o momento aí da comissão, mas, doutor Eros, muito obrigado por esta oportunidade que tivemos de falar sobre o nosso judiciário aqui no Estado. Precisa de envolvimento de todos, justiça, cidadão, OAB, Defensoria Pública, Ministério Público, para termos aqui um grande judiciário no nosso Estado. Eu digo grande com estrutura, altivo e atendendo o cidadão. Eu queria deixar uma colocação para o doutor Por favor, Eros. ele responde no próximo bloco. Sobre na Escola da Magistratura, tem um curso lá de formação de conciliador, não é? O senhor nos desse uma orientação a respeito. Quem é que pode se qualificar? Que é também um dos meios aí de melhorar o acesso estruturante para melhorar aí a solução de conflitos. No próximo bloco, vamos conversar mais com o vice-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, o desembargador Eros Picelli. Voltamos em instantes.
Estamos de volta no Arena Livre, hoje conversando com o desembargador Eros Picelli, que é vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. E no bloco anterior, o deputado José Bittencourt falava sobre a formação de juízes na Escola Paulista da Magistratura, como expandir a capacidade de produção de novos juízes, digamos, de pessoas especializadas, de juízes especializados pela Escola Paulista da Magistratura, doutor Eros. Nós temos... me parece que ele também colocou a questão do conciliador. Isso. Não é isso? Bom, são duas coisas separadas, então. O conciliador, claro, ele é formado, ele não detém cargo público, então, na verdade, hoje é um sistema de voluntariado, mas a ideia é mais para frente nós remunerarmos. Sim, e ele precisa ser formado em direito? Não necessariamente, não necessariamente. Não. Porque o conciliador, na verdade, ele vai conciliar, quer dizer, então ele tem que ter aquela sensibilidade de ouvir e de procurar a melhor forma possível de estabelecer um acordo. Sim. Então a Escola Paulista da Magistratura fornece realmente cursos para isso e volto a insistir, hoje é um trabalho voluntário. Sim. E a ideia realmente, o próprio CNJ, ele já baixou a orientação para que nós possamos remunerar. É aquela, eu estou repetindo sempre, fica até chato. São Paulo, né? Sim. O problema de São Paulo é que, como eu costumo falar sempre, não é arrogância, ao contrário. Acham que São Paulo é o melhor, é o maior. É rico, poderoso. Não, é rico, poderoso, é o primo rico. Sim. Nós sempre estamos com muito maior dificuldade que qualquer outro estado da federação. Sim. Porque a nossa demanda, a nossa carência é muito maior. Fazendo um paralelo, doutor Eros, com a saúde, ou seja, digamos que a conciliação seja a prevenção, que é muito mais barata e, de alguma maneira, provoca economias futuras. Não seria esse o caminho? Seria esse o caminho. E ele já tem alguns resultados palpáveis, alguma coisa assim na área de conciliação? Sim, sim. A conciliação realmente era esse Sejusc. Sim. Ele tem surtido efeitos, esses centros de justiça, de cidadania, de proteção à cidadania, ele tem surtido efeitos muito grandes. E toda semana da conciliação também os resultados são fabulosos. Tanto é que a ideia é aumentar o número de semanas de conciliação. Sim. Mas, de qualquer maneira, o resultado não é só palpável no aspecto, vamos dizer, de economia, mas é de satisfação. Sim. Porque a parte é injusto que a parte espere 5 anos, 6 anos, algumas vezes em processos mais complexos, mais tempo, para um resultado que algumas vezes ganha, mas não leva. Sim. Por quê? Porque com o passar do tempo, aquele que se tornou credor, vamos dizer assim, estou falando no parte civil, né? Sim. Parte civil. Aquele que se tornou credor, muitas vezes ele não consegue executar. Então, ao passo que se tivesse sido feito um acordo lá atrás, então, além de tudo, além da economia, custo, tudo isso, há a satisfação, há a paz social. Sim. Que se atinge com maior rapidez, claro, com a transigência das partes, né? Perfeitamente. Quem também vai participar dessa conversa é o deputado Carlos Gianazzi, do PSOL. Vamos ouvi-lo. Gostaria primeiramente de cumprimentar o desembargador Eros e perguntar a ele qual é o cronograma de implantação dos fóruns que, em tese, nós aprovamos aqui na Assembleia Legislativa. Nós aprovamos aqui há 7 anos atrás a implantação do Fórum de São Mateus e até agora o fórum não foi implantado. Nós também aprovamos aqui a implantação, projetos de lei do próprio Tribunal de Justiça, que foram encaminhados pelo TJ aqui para a Assembleia Legislativa, implantando o Fórum da Capela do Socorro e também da região de Boimirim. Eu gostaria de saber qual que é o cronograma para a implantação e instalação desses fóruns aqui na capital. Doutor Eros. Na verdade, a criação, nós temos inúmeros, como eu tinha dito já, nós temos inúmeros fóruns já criados, comarcas criadas, varas criadas, e nós não temos, muitas vezes, dinheiro, nós dependemos do cronograma realmente, dinheiro.
Sim. Não é problema de, vamos dizer assim... Justiça não é o prédio em si, é uma dificuldade... Cartório, o juiz, Exato. o assistente, o oficial de justiça... E... Sobre isso eu vou falar já sobre o que nós estamos fazendo também do Cartório do Futuro. Cartório do Futuro, exatamente. Que é interessante conversarmos. Mas, de qualquer maneira, atendendo a pergunta, tentando responder a pergunta, então, não depende do judiciário, da boa vontade do judiciário, estabelecer o Boi-mirim ou estabelecer outras regionais. Nós precisamos de dinheiro, investimento. E como o senhor mesmo disse aqui, quer dizer, nós mandamos um orçamento, ele é glosado sob a ótica do executivo. Eu também não estou criticando, não. Porque, na verdade, quem está com o dinheiro na mão, ele também está vendo as dificuldades que o executivo também tem. Porque o executivo tem dificuldade com a saúde, tem dificuldade com a educação, basicamente, e com obras também, em geral. Então, eu entendo isso. Agora, não depende do Poder Judiciário a instalação ou não. Não depende de dizer eu quero ou não quero. Depende exatamente da ideia, da gente ter disponibilidade. É difícil eu estabelecer aqui de pronto, sem um estudo, pedindo um estudo no próprio tribunal, dizer a resposta mais positiva, quantos meses ou quanto tempo nós poderemos vai levar. Nós estamos, na verdade, com Santo Amaro, com um prédio novo, muito maior do que os que estavam aqui para Santo Amaro, porque toda essa região, foi dita, sul, né? A região sul é a nossa região mais crucial nesse aspecto de justiça. Densamente povoada. Densamente povoada. E com muitos litígios também, se pode muitos falar. litígios e distâncias enormes, né? Sim. Distâncias enormes. Então, Santo Amaro nós já conseguimos, mas é aquela história, até nós arrumarmos um prédio. A maioria dos prédios, isso é bom que se saiba, a maioria dos prédios do Poder Judiciário não são nossos. São alugados. Fala, bom, é uma loucura? Eu acho uma loucura. Porque não tem o menor sentido, não é? Nós ficarmos pagando o aluguel, mas é o sistema que não depende de nós. Sim. Se nós não temos orçamento para construção, para construir o próprio imóvel nosso, nós somos obrigados a partir para o único meio possível, ou a desapropriação, que também não depende de nós, depende do Poder Executivo, ou então o aluguel, que é, no meu ponto de vista, um dinheiro que a gente vai perdendo. Doutor Eros, todo mundo fala que a justiça não é célere, ou seja, mas ainda continuam demandando, e é bem essa a pergunta do deputado Fernando Capês, do PSDB. Vamos ouvi-lo. Primeiro, cumprimentar o nosso querido desembargador Eros Picelli e dizer que a Assembleia Legislativa, como sempre esteve, está à disposição para atuar em parceria com o Poder Judiciário de São Paulo e implementar as medidas necessárias à agilização da justiça e atender melhor o nosso jurisdicionado. Nós temos uma cultura de litigiosidade em nosso país em que as pessoas procuram muito o Poder Judiciário. E o Poder Judiciário não tem estrutura de material humano, de recursos e de infraestrutura para dar vazão a esse gigantesco afluxo de demandas que batem à sua porta todos os dias. No estado de São Paulo nós temos aí mais de 20 milhões de processos. Como resolver essa questão? As pessoas continuam demandando muito a justiça e, ao mesmo tempo, já entram na justiça sabendo que vai haver a demora. Como é que é isso? Eu não sei ver. É o paradoxo. É paradoxo, não é? É paradoxal. Paradoxal. Porque, na verdade, segundo uma última estimativa aí, que foi feita, a justiça não é colocada como uma instituição de alta credibilidade. Ela se coloca abaixo de várias outras instituições. Mas, ao mesmo tempo, aí surge o paradoxo. Todo mundo se socorre da justiça. Na verdade, é o que eu havia colocado desde o início. Me parece que, na verdade, a sociedade é incapaz de solucionar os próprios conflitos. Então, ela prefere, como se fosse uma criança, jogar para o adulto a responsabilidade de decidir os destinos dessa criança. Sim. Fica uma situação difícil, realmente. É claro, por favor, eu não estou dizendo todos os casos. Sim. É óbvio que há casos que os conflitos de interesse, quando não há solução, é o judiciário que tem que resolver mesmo. Não estou querendo que o juiz se furte.
Mas muitas demandas, e nós temos, eu tenho quase 36 anos de magistratura, e ao longo da minha vida a gente observa, inúmeras demandas não tem o menor sentido. E, como o deputado Bittencourt falou, o Estado, muitas vezes, é o responsável por milhares ou milhões de processos inúteis. Agora, respondendo à pergunta, como é que se explica isso? É porque, no fundo, a sociedade transfere para o único poder que ela entende possível ainda de solucionar a própria vida de cada um membro da sociedade. Porque senão não se explica esses 20 e poucos milhões de processos só no estado de São Paulo. Desses 20 e poucos milhões, 12 milhões são execuções fiscais, cobrança, não é? Aí envolve e também... deve o Poder Judiciário virar um cobrador, ou seja, não seria papel da Fazenda mesmo cobrar? Nós estamos tentando tirar a execução fiscal, essa cobrança do Poder Judiciário, que nós entendemos que o município, o Estado e a União, esses entes públicos, eles precisam criar mecanismos de cobrança, eles próprios, e não jogar também comodamente, porque acontece um fenômeno interessante, isso aí é uma coisa que também que nós precisamos entender. Há a lei de responsabilidade fiscal. Então, os municípios deixam a coisa correr normalmente em termos de cobrança de dívida ativa. Ninguém cobra ninguém. Até porque é interessante, não é? Politicamente é melhor, tal. Só que chega no momento... do encontro de contas. Os débitos vão prescrever, não podem mais ser cobrados. Então, o que eles fazem? Milhares são jogados em cima do Poder Judiciário. É o acervo. Então, nós sempre estamos com essa dificuldade, porque o ideal de uma justiça é o que entra, sair. Óbvio. Se o que entra é maior do que o que sai, nós constituímos o acervo. Um passivo. Então, a resposta para o deputado Capês é exatamente essa. É paradoxal mesmo. Quer dizer, uma instituição que não recebe o número 1 de credibilidade ser a número 1 em procura para a solução dos próprios conflitos. Bom, eu queria que o senhor falasse um pouco, quase no encerramento da nossa conversa, sobre o Cartório do Futuro, que foi inaugurado aqui em São Paulo, na Praça João Mendes, há poucos dias. Eu queria que o senhor citasse o que ele tem de diferente, para quem não, para quem está acostumado a ver um cartório tradicional. O cartório tradicional, todo mundo já deve ter tido uma noção, ou pelo menos algum contato, é o juiz, é um escrivão, são os escreventes que cuidam dessa parte de todo o processo. Então, o advogado vai, ele examina o processo lá, ou retira o processo lá, o juiz despacha o processo lá, as partes entram com petições, são juntadas. Então, esse é o cartório básico, tradicional. O que nós estamos tentando como solução alternativa? E aqui São Paulo é pioneiro nesse sentido aqui, o Estado de São Paulo. Nós estamos fazendo o seguinte, nós estamos juntando, a grosso modo, só para entender mais simples, sem palavras difíceis, nós estamos juntando 5 varas num cartório só. Mas por que é possível isso? Não seria impossível se nós continuássemos com os processos físicos. Físicos. Como os processos passam a ser digitais, uma grande parte são digitais, então nós escolhemos, foi obra também da Corregedoria Geral, desembargador Hamilton Wackel, e da presidência, do desembargador José Renato Nalini. Então, pegamos 5 últimas varas cíveis do Fórum João Mendes, 41 até 45. Juntamos todo o pessoal de cada cartório, são 5. Como se fosse uma força-tarefa. E aí nós centralizamos. Todos vão trabalhar para todas. Com 2 juízes em cada uma e com a grande vantagem de nós reforçarmos, de todos esses funcionários, nós reforçamos o trabalho do juiz. Por que isto? Porque no processo digital não há andamento. Aliás, eu queria saber do senhor sobre isso também. São 18 mil processos, 5 mil físicos e 13 mil digitais, ou seja, o papel ainda não foi de todo abolido. Não teve. Não por isso é uma como. grande experiência. Sim. Porque até esses processos terminarem, nós nós teríamos, teoricamente, mas a um custo muito elevado, que seria digitalizar. Transformar aquilo em cópia, jogar para dentro de um processo
digital, vamos dizer Melhor digitar a entrada. A Melhor- partir de agora, a digi- todos são digitais. É o que tem acontecido. Sim. Por isso que eu disse que o Tribunal de Justiça já é todinho digitalizado. Sim. Claro que ele convive com os antigos ainda, mas tudo que for novo Sim. é digital. E como superar a cultura do juiz e principalmente do outro lado, do demandante, a pessoa que procura, como é que ele dialoga? Quanto ao Com aspecto com esse do novo digital, cartório do futuro, que na verdade é um nome genérico da unidade de Isso. processamento, de Judicial. processamento judicial, o PJ. É a isso, unidade de processamento judicial. Na verdade, o contato, vamos dizer assim, Sim. Bom, se for digital, praticamente não há necessidade de nada, porque tudo está no computador. E a pessoa também consegue acompanhar Tudo. à distância, Tudo. remotamente. O advogado tem acesso da casa dele. Sim. Tanto Facilita e barateia muito. E muito. Não há nem dúvida. A presença das partes vai ser necessária se houver audiência. Sim. Se houver necessidade da presença de pessoas em audiência. Mas fora isso, não há necessidade do contato. Eu quero ver o processo. Você não precisa ver o processo, porque o processo já está no teu computador. Sim. Então, por meio E outra coisa, é bem mais seguro, né? Porque nós temos certificado digital, só as pessoas autorizadas que podem realmente praticar atos. Sim. Então, na verdade, a nossa esperança... É um salto. E outra coisa, tem que ser irreversível. Sim, sim. Temos apenas um minuto para as considerações finais. O que faltou dizer, doutor Eros, o senhor que é um incentivador e que quer valorizar a primeira instância, é importante falar isso nas suas considerações finais. Eu acredito que, na verdade, nós temos quase 2.000 juízes no estado de São Paulo. São pouco menos de 2.000 juízes, quando eu falo de primeiro grau. Sim. São das varas, não é? Espalhados em todas as cidades, praticamente do estado de São Paulo inteiro. O que nós precisamos, na verdade, fazer é dar a estrutura. Eu não vejo outro caminho a não ser dar a estrutura que nós temos em segundo grau, Sim. que foi um sucesso. Hoje o gabinete de um desembargador possui 6 funcionários, 4 assistentes e 2 escreventes. Os assistentes são formados em direito, estão preparados para assessorar o juiz, não para substituir o juiz, mas para assessorar o juiz. E o primeiro grau possui hoje um assistente só. Então, o que nós precisamos fazer é exatamente criar uma estrutura funcional para esses juízes. E, fora isso, incentivar também as boas práticas, levar um pouco mais de fé, um pouco mais de amor também para todos os juízes de primeira instância. É o que todos queremos. Chegamos ao final. Críticas, sugestões, comentários pelo endereço eletrônico arenalivre@al.sp.gov.br. Desembargador, muito obrigado por seus esclarecimentos. Volte mais vezes, dialogue mais com esta Casa de Leis e com toda a sociedade. Muito obrigado por sua presença aqui. Agradeço meu nome e o nome do Tribunal também de Justiça do Estado de São Paulo. Muito obrigado. Obrigado por sua audiência. Até o próximo Arena Livre. Eu espero você.